temos tratado muito aqui, eu tenho me dedicado a isso nos últimos dias, a avaliar o modo como se comporta o executivo, o modo como se comporta o governo Bolsonaro e essa coisa de fazer acordo e dizer que não fez, essa mentira, essa cultura da mentira. Porque eu uso o termo desinformação com frequência, mas é preciso falar a verdade e ser bastante explícito. Desinformação é mentira. Mas tem um outro lado aí, né? Que não foi devidamente abordado, não por mim, e eu acho que hoje é importante falar sobre isso, que é o papel do Congresso, o papel do parlamento nesse tipo de arranjo. Porque, no final das contas, o executivo faz, avança, esculhamba o parlamento, porque o parlamento deixa. Nessa matéria do orçamento impositivo, houve 2 acordos, né? Aquele primeiro, vamos lembrar, feito por Paulo Guedes e General Ramos, aquele que foi dinamitado publicamente, de propósito, não, foi captado sem querer, quem acredita nisso, pelo General Heleno, chamando o parlamento de chantagista. Então o governo, um lado do governo, a situação, o governo que é a situação, faz um acordo, cede, negocia, entrega parte daqueles 30 bilhões para o parlamento e outra parte do governo chama esse parceiro com quem se negocia o parlamento de chantagista. E o que fez Davi Alcolumbre? Qual foi a palavra, naquela ocasião, diante de um ministro-chefe do Gabinete Institucional, Segurança Institucional da Presidência da República, o que o presidente do Congresso, chefe de um poder, fez? Qual foi a reação do Davi Alcolumbre? Nada. Zero. Se calou. Deixou que o executivo atacasse e mentisse a respeito dos acordos legais, legítimos que faz com o parlamento. Esse foi o primeiro acordo. E agora esse segundo. Igual, muito parecido, aliás, que entregará, por meio das leis, dos projetos de leis enviados ao parlamento, que dá ao parlamento mais do que 15 bilhões. A projeção do Ministério da Economia, divulgada ontem em entrevista coletiva, é de 19 bilhões daqueles 30 bilhões para a emenda do relator. Mas a execução sob controle do executivo. Um novo acordo feito e o presidente da República vai a público dizer que não fez o acordo. Mentir. Dizer que não houve negociação, quando todo mundo sabe que houve. Tratei disso ontem. E o que faz o presidente do Congresso diante de mais uma esculhambação do presidente da República? Faz nada. Davi Alcolumbre não está à altura da responsabilidade institucional de comandar um poder da República. Ele pensa que é o quê? Presidente de centro acadêmico? Presidente de grêmio estudantil? Que se pode tolerar qualquer tipo de coisa? Não compreendeu ainda a estatura, o peso institucional do cargo que ocupa. Esse acordo feito agora, esse que está sendo votado nesse momento, pela manutenção dos vetos do presidente da República, é que o presidente diz que não foi feito, o presidente do Congresso não se manifesta, se cala, o governo investe na narrativa de que é vítima do parlamento, de que está acossado pelo parlamento, mas que vence porque tem um apoio popular, usa isso para convocar uma manifestação de rua e o presidente do Congresso diz o que é não, vaza para a imprensa o que é não. Não se preocupem, nos bastidores eu sentei com o presidente da República e passei para ele a minha preocupação institucional com esses ataques ao parlamento. No privado, não aprendeu coisa nenhuma. Não aprendeu como o governo Bolsonaro se comporta ainda? Que faz um acordo no privado, faz um acordo na planície e chega no Planalto sob os holofotes e dinamita o acordo? E diz que não há acordo, e diz que aquele com quem fez acordo é chantagista, é mentiroso, está acossando, é o establishment contra o virtuoso poder executivo? O que é? Aí a gente fica pensando se tem algo ilegal nesse acordo, se tem algo ilegal, algo irregular nesses acordos que esses caras fazem. E não tem. Estão devendo alguma coisa? O senhor Davi Alcolumbre está devendo alguma coisa? O parlamento parece, com esse tipo de comportamento, com essa subserviência, ter sido capturado pela narrativa bolsonarista de que negociar, de que fazer política. A própria essência da atividade legislativa é atividade criminosa.
Porque é isso que está sendo vendido. É isso que está sendo propagandeado para o dia 15 de março. O parlamento como lugar de atividade criminosa, de chantagem, de achincalhe, de afronta ao poder executivo. E esses caras calados. Serve também para o Rodrigo Maia. Pouca resposta. Desde o começo do governo Bolsonaro, o executivo afronta o poder legislativo, trabalha para enfraquecer o poder legislativo, fez acordo para a reforma da Previdência, liberou emenda. Esse é o governo, vou repetir aqui para que fique bastante claro, governo Jair Bolsonaro, desculpe, este governo é aquele que mais liberou emenda parlamentar em primeiro ano de mandato da história. Mais do que o governo Temer. E fica parecendo que não. Fica parecendo que o governo, coitadinho, é vítima do parlamento. E os líderes parlamentares, com raras exceções, especialmente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso e presidente da Câmara, não vêm a público dizer o que está acontecendo. Falar a verdade. Parecem se contentar, e isso é muito preocupante, parecem estar insatisfeitos com os acordos que fazem, independentemente da imagem que se impõe sobre si. Parecem satisfeitos com um acordo, independentemente de a outra parte, o governo, tratar o parlamento como bandido. É aquela satisfação com o imediato, Barão, que não calcula a fadiga institucional das investidas que o executivo, que o governo faz contra si. Isso é burrice. Vocês comandam o Congresso. Tem que dar resposta à altura. E não é atrapalhando o programa de reforma que é bom para o Brasil. É, muito objetivamente, vindo a público para dizer: o presidente está mentindo, não é verdade. O general Ramos esteve aqui, fez acordo conosco 2 vezes. Um, o governo dinamitou. O outro, que está em vigência agora, o governo diz, o presidente diz que não fez. Está mentindo. É isso que se espera de um presidente do poder da República. Ninguém é independente porque tem dinheiro no bolso, porque conseguiu emenda para poder executar. Ninguém é independente tomando chicotada no lombo. Altivez, independência de um poder da República não pode ser compreendida exclusivamente como de ordem orçamentária. Ah, não, agora eu tenho as emendas de bancada, eu tenho as emendas individuais, eu tenho emendas de comissão de relator, agora eu tenho tantos bilhões para gerir e para executar aqui, eu sou independente. Não é independente. Enquanto for esculhambado como é, com o governo convocando para manifestação contra si, não há independência. Continua sendo um poder subordinado ao executivo e isso não é tolerável. Esses líderes do parlamento, sobretudo Davi Alcolumbre, têm que vir a público, falar e defender a casa. Ou esse tipo de ataque só vai se agravar, Eduardo Barão. Pois é, e vai ter manifestação, sendo que o acordo foi fechado, desmentido na sequência, né? Mas se o acordo foi fechado, para quem tem manifestação, é a famosa história do ovo e da galinha. De qualquer forma, segue adiante, né? Desse jeito todo que o Andreasa contou e com muitas dúvidas que ainda continuam no ar, principalmente agora com o prosseguimento da reforma ou das reformas tão prioritárias para o país. Vai ter clima, não vai ter clima? Vão conseguir votar até o meio do ano? Não vão conseguir votar até o meio do ano? Vai ter mais manifestação por causa disso? Vamos ver. Chega de mentira, né, Barão? Pois é, já deu. Chega de mentira. Governante não pode mentir. Mentira não é método. O governo mente e o parlamento assente. Tá tudo bem. Ah, não dá. Que saco isso.